Então, queria cumprimentar todo mundo que está aí interessado no nosso programa, cumprimentar também os professores da Venacano, que estão aí conosco, a professora Roberta, o professor Eric teve uma outra reunião de trabalho, ele não pôde comparecer hoje, mas possivelmente nós vamos construir aí mais um momentinho para falar novamente, dessa vez com o professor Eric, bom? Então, eu vou falar de uma maneira meio sucinta, quer dizer, depois eu abro para perguntas, se as pessoas tiverem interesse em perguntar, falar um pouquinho do programa de pós-graduação da gente, né? Então, hoje, né, a forma de ingresso do programa está estruturada em 5 áreas, que são chamadas de Economia da Produção e Engenharia Financeira, Gestão de Operações e Logística, Gestão da Tecnologia da Informação, Qualidade de Engenharia de Produto, Trabalho, Tecnologia e Organização. Então, nós estamos aqui, dentro do EPEF. Dentro do EPEF, a gente está... Deixa eu ver se vocês conseguem ver agora, né? Sim? Se vocês me chamarem, eu não consigo ver. Então, eu peço que vocês me perguntem, tá? Está tudo em ordem aí? Vocês conseguem ler o e-mail? Sim, pode continuar. Obrigado. Então, dentro do EPEF, nós 4, né? Eu, Selma, professora Roberta, professor Davi e professor Eric, construímos um grupo que chamamos de Economia, Modelagem, Energia, Sustentabilidade e Inovação. Isso procura, né, abrigar os nossos interesses científicos. Eu gostaria primeiro de falar um pouquinho, né, que o nosso mestrado, o nosso doutorado, o doutorado direto, são programas estrito sensu, né? Então, o programa de mestrado, você tem que responder para uma pergunta que havia feito a mim, você tem que cumprir, se não me engano, 5 disciplinas, se for, acho que são 5 disciplinas no mestrado, tem um número limite de disciplinas que você pode cumprir fora da unidade, que é a Escola Politécnica. No doutorado são 6 disciplinas, então também tem um certo percentual, um limite no percentual de disciplinas que você pode cursar fora da Escola Politécnica, e o doutorado são algumas matérias a mais, que é assim, você já entra direto para um programa de doutorado. Então, tem 3 portas de entrada. A expectativa da gente, tanto nos programas de mestrado como de doutorado direto, é o mestrado voltado para pesquisa, né? Se o professor Davi ou a professora Roberta, que também está aí, quiserem falar alguma coisa também, por favor, fique à vontade. Então, como é que nós estruturamos? Uma vez que a gente está preocupado com a questão de pesquisa. Por quê? Porque nós somos avaliados por pesquisa, os programas de pós-graduação são avaliados, né? Então, nós desenhamos, assim, no nosso grupo, à luz do que nós temos trabalhado nos últimos anos, tá? Então, é assim, há dois grandes eixos que norteiam as atividades do nosso grupo, nosso quadro, né? Que são o quê? Tanto trabalhamos com economia como com modelagem. Economia é uma área muito ampla, lógico, né? Modelagem, a gente quer dizer um pouquinho de modelagem quantitativa, um pouquinho de modelagem qualitativa, depois os colegas vão conversar um pouquinho. E esses 2 eixos, né, tem a ver com o quê? Eles cobrem 3 linhas, uma área de energia, economia de energia e modelagem, matemática e energia, economia de sustentabilidade, modelagem de sustentabilidade, e também a área de inovação, economia de inovação e modelagem e inovação, né? Isso, mais ou menos, abriga, isso não é estanque, né? Quer dizer, aqui eu estou falando um pouquinho mais de economia de energia, modelagem de energia, porque nisso eu e o professor Eric temos um conjunto de publicações científicas aí bastante grande, que depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o que a gente faz, tá? Na área de sustentabilidade, atuamos também eu, professora Roberta, mas veja, isso não é um recorte definitivo, né? O professor Eric também trabalha conosco, o professor Davi também trabalha um pouco com sustentabilidade, o professor Eric trabalha com energia, o professor Davi também tem um trabalho aí com o professor Eric, e assim por diante. Então, isso é mais ou menos para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de onde a gente está. E, finalmente, tem a área de inovação, onde quem tem atuado mais intensamente aí são os professores Davi e professora Roberta, né, cujas fotos estão simpaticamente aí. Então, eu vou, acho que
parar de compartilhar. Voltar para cá. Então, eu queria deixar as pessoas à vontade para perguntar coisas à medida que elas quiserem. Eu sugeriria, talvez, né, que, sei lá, começando na ordem alfabética, não, né, professor Davi, se quiser contar um pouquinho, talvez fosse melhor você contar um pouquinho o que faz, de uma maneira talvez mais detalhada do que nós fizemos naquela apresentaçãozinha que nós deixamos o vídeo, tá bom? Fica à vontade aí, Davi. Legal, obrigado, Selma. Boa tarde a todos. Como a Selma falou, meu nome é Davi, né? E eu tenho trabalhado com esse tema amplo de inovação. Agora, como inovação é um tema muito amplo, né? Eu tenho, nos últimos anos, focalizado isso em, primeiro, um, um, um setor específico, né? Ou alguns setores específicos, né? Que são o que se chamam indústrias criativas, né? E meu interesse disso vem pelo fato de que você tem toda essa transformação, né, especialmente aqui na cidade de São Paulo, né, desse foco de manufatura para passando da manufatura para serviços e mais especificamente aí o crescimento das chamada economia criativa. Então esse é um setor que eu tenho estudado, né, e tenho estudado nos últimos tempos, né, especificamente como acontece locais promotores de inovação, né? Então, dentro disso, parques tecnológicos, incubadoras, coworkings, né? Eu estou com alguns alunos trabalhando dentro desses temas, né? Então, alguns trabalham eu tenho um aluno trabalhando com parques tecnológicos, um trabalhando com, dois, na verdade, trabalhando com coworkings, né? E a gente vai começar agora, eu estou planejando agora um trabalho para estudar um pouco o impacto de todo esse período que a gente passou sobre as indústrias criativas. Então, eu estou planejando agora um projeto que vai lidar com estudar resiliência, né, o tema é resiliência, e especificamente nesse setor, tá certo? Então, assim, falando de uma forma bem, né, informal e bem ampla, aí, são alguns temas com os quais eu trabalho, né? Então, por exemplo, a maior parte da pesquisa que eu faço, ela não utiliza modelagem quantitativa, né? E eu recorro muitas vezes a métodos qualitativos de pesquisa. É isso? Isso aí, Sam, isso. Obrigada. Roberto, quer falar um pouquinho? Eu vou falar um monte. Bom, boa tarde a todos. Parabéns, Davi, pelo aniversário. Obrigado. Bom, meu nome é Roberta, sou professora do departamento aí juntamente nessa área com o Davi, com a Selma, com o Eric. E eu venho trabalhando com cadeias de valor sustentáveis, como é que elas se organizam, a questão da coordenação das cadeias, né? Como é que elas se tornam de fato sustentáveis, quais as ações que estão sendo tomadas para se chegar a esse ponto, né? E também tenho trabalhado mais recentemente aí, 2 anos já, com economia circular, e eu tive um projeto FAPESP agora recente de economia circular, mas voltado para as estratégias de circularidades, mas que incorporem a questão da inclusão social. Né? Então, tem muito essa questão social nos meus trabalhos, né? Sempre tentando entender como é que você pode incorporar grupos mais vulneráveis, né? Quando você fala de cadeias de valor sustentáveis, quando você fala de estratégias de circularidade também, né? E também tenho feito trabalhos, tem um projeto que eu já venho fazendo desde 2019, né, para analisar a questão dos impactos do Covid na cadeia de gerenciamento de resíduos, né? E aí a gente fala de uma série de resíduos, quer dizer, tanto plásticos quanto têxteis, como é que essas cadeias eletrônicos, como é que esses grupos, esse ecossistema, ele tem se comportado aí diante da pandemia de Covid, né?
Então, esse é um trabalho que a gente já está desenvolvendo há um tempo e agora a gente está pleiteando aí um recurso internacional e aí conseguindo, vai ser bastante positivo para desenvolver os trabalhos posteriormente, né? E outros trabalhos que eu desenvolvo também estão bastante relacionados com cadeia de valor sustentável, muito voltado para agronegócio. Então, eu tenho muito trabalho com agronegócio do café, por exemplo, né? Tem vários trabalhos sobre isso. E eu tenho um trabalho mais recente que envolve essa questão do agronegócio, mas trabalhando vendo a questão dos projetos de cooperação entre Brasil e África. Especificamente, a gente estava mais preocupado com a questão da Embrapa, né? A Embrapa tem um trabalho, tem projetos de transferência de tecnologia, de conhecimento para a África. E eu vi, é um trabalho que eu desenvolvi, um projeto que eu desenvolvi recentemente, que eu gostaria de me aprofundar. Bom, acho que é isso. Sejam bem-vindos. Fico à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas e me mandar e-mail também, fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada, Roberta. Eu vou falar um pouquinho do que eu faço, eu vou tocar um pouco no que o professor Eric faz dentro daquilo que ele tem feito comigo, mas, assim, eu até sugeriria que vocês olhassem melhor a atividade de pesquisa do professor Eric Rego, tá? Então, é assim, eu trabalho mais com a parte de modelagem matemática, então eu vou pegar um pouco o gancho do que a professora Roberta falou sobre questões sociais no agronegócio. Eu também trabalho com questões sociais no agronegócio com um outro olhar. Então, por exemplo, eu tenho 2 projetos, e um que já está também concluído, que nós estudamos de que maneira o crescimento do setor sucroalcooleiro, em particulares regiões do país, trouxe ou não, essa pergunta que nós queremos responder, trouxe ou não melhorias do ponto de vista social, econômico e, assim, das regiões que tinham o cultivo da soja, tá? Da cana-de-açúcar. Nós estamos fazendo um trabalho similar, né? E o que eu usei nesse modelo? Ao contrário do approach da professora Roberta, eu trabalhei com modelos matemáticos, trabalhei com análise de clusters e etc., né? Com outros tantos modelos matemáticos. Então, por isso que eu costumo dizer que nós todos temos olhares complementares sobre problemas, às vezes, comuns, né? Hoje também estou trabalhando com vários grupos de colegas, né, e com alguns alunos, em questões relacionadas ao crescimento da expansão do mercado de soja, particularmente com a criação das novas ferrovias lá chama Ferrogrão. Então, a pergunta é, será que a Ferrogrão vai, ou será que é possível, através da construção de alguma política, fazer com que o crescimento da Ferrogrão, que é lá no norte do país, para escoamento da soja, né, ela pode trazer, sim, um aumento na nossa capacidade de ofertar soja para o mundo, mas o que ela traz para a gente do ponto de vista socioeconômico e até mesmo ambiental? Mas, de novo, o meu olhar é um olhar, um olhar do econometrista, por exemplo. Então, vamos lá estudar a econometria, modelo matemático, fórmulas com X, Y, de letra grega também, né? Então, é uma abordagem um pouquinho diferente. Alguns dos projetos, e eu estou falando agora de projetos que ainda não estão com os meus colegas, eu estou trabalhando num projeto, um projeto, um financiamento da Petronas, e até eu tenho uma bolsa de mestrado nesse projeto, uma bolsa de 2 anos. Nós estamos trabalhando com água produzida de petróleo. Então, tem o pessoal de física, tem o pessoal da engenharia mecânica, tem o pessoal da engenharia química e temos nós aqui da engenharia de produção. Então, o que acontece? Quando você produz petróleo, a água utilizada para a produção de petróleo, ela sai cheia de lítio e boro, entre outros metais e outros sais, né? Então, a gente vai usar novas tecnologias de membrana, o pessoal da física está fazendo, tecnologias que utilizam eletrólise, por exemplo, para limpar essa água, né? Limpar de lítio significa pegar o lítio e vamos vender lítio, né? Então, a pergunta que a gente quer fazer, do ponto de vista do pessoal que está trabalhando com a gente aí da Petronas, é saber o seguinte, olha, quais são os riscos que eu tenho associados a isso? Risco envolve modelagem, né? Não é só modelagem tradicional lá de finanças, mas
exige modelos matemáticos. Como é que eu faço? Quais são os riscos? Onde é que a coisa pode não funcionar? E de que maneira isso vai investir na questão de investimento em novas tecnologias, sim ou não? Então, isso marginalmente fala um pouco de inovação, né, pegando um pouco das mãos aí, né, do toque das mãos do Davi. Então, é um projeto, de novo, minha abordagem é olhe para finanças, olhe para economia e olhe para modelo matemático como suporte para a decisão. Tá? Numa outra ponta também, eu estou junto com o pessoal do Sistar, então, nesse projeto da Petronas, nós temos uma bolsa de mestrado de 2 anos para trabalhar em uma parte na análise econômica, efetivamente, dessa questão. É uma bolsa para um aluno integral, né, uma bolsa compatível com os valores de bolsa da FAPESP, preciso dar o número direito, mas é equivalente à bolsa FAPESP. E ainda temos também um projeto junto com o pessoal do Sistar, né, com funding do National Science Foundation lá dos Estados Unidos, então uma parceria entre o Sistar, que é um grupo americano, e o SGI, que é aqui da Escola Politécnica, e nós estamos olhando, por exemplo, para a questão de produção de combustível de avião, com base em etanol. O mundo quer ser mais sustentável, pelo menos diz que quer, a gente espera que seja. E então, uma das perguntas é como é que eu faço para melhorar o combustível de avião, que é uma coisa muito delicada de se mexer, tem uma série de requisitos, etc. Então, eu quero sair dos combustíveis fósseis para utilizar etanol para gerar um combustível verde. Então, de novo, tem várias questões, por exemplo, quando a gente estuda o problema de fazer isso no Brasil com base no etanol vindo da cana-de-açúcar, né? Como é que eu faço? Dá para fazer? Tenho equipamentos caríssimos, eu tenho processos químicos que são relativamente complexos, então tenho que decidir se vale a pena eu investir, sim ou não. Eu sou produtor. O que eu faço com isso? Eu uso modelos matemáticos, eu uso modelos de otimização, são a otimização não linear, etc. Matemática, tá? Matemática, computação, redes neurais, essas coisas. Junto do professor Eric, né, o professor Eric tem uma pegada mais voltada para o setor elétrico brasileiro, ele hoje é diretor da EPE, né, é uma pessoa que trabalha muito bem conosco, ele tem procurado trabalhar com todos os colegas aqui. Ele tem um foco mais, assim, mais direcionado mesmo para o setor elétrico. Então, ele quer construir políticas públicas para o setor elétrico, tem perguntas importantes, como, por exemplo, houve tempos atrás onde a gente teve apagões que foram oriundos da incompatibilidade do que se esperava de demanda e o que efetivamente teve de demanda. Então, a gente analisou, né? Olha, o que aconteceria se a gente tivesse feito uma outra análise de demanda da eletricidade no Brasil. Ele tem trabalhado também com coisas como os leilões reversos para negociação de eletricidade no Brasil, com questões relevantes, por exemplo, relativas à produção de energia eólica, né, e de energia solar. Então, o Brasil é todinho, ele é interligado, né, o sistema de distribuição de energia é todo interligado, tem regiões que não estão no nosso sistema, né, no nosso grid. Então, a pergunta é, como é que eu melhoro o que nós temos aqui? Do meu ponto de vista, como sempre, né, eu olho lá para os meus modelos matemáticos e tento falar, olha, você tem que produzir mais energia eólica aqui, você tem que produzir mais energia solar, você tem intermitência das fontes de energia, como é que eu faço para cobrir essa fonte de energia, de onde eu produzo, para onde eu envio, e assim por diante. Como é que eu negocio, tem questões relacionadas a preço, que são muito importantes. Então, Eric trabalha com um olhar mais do economista, a professora Eric é engenheiro de produção e economista, né? Eu acho que nós não contamos quem somos, né? Depois a gente conta, e eu, como sempre, olhando com um olhar de modelagem matemática. Tá? Então, eu vou brevemente, né, falar dos professores. Davi é engenheiro de produção, professora Roberta é economista, professor Eric é engenheiro de produção e economista, e eu sou cientista de computação e tenho meu doutorado no restante da carreira em engenharia de produção, tá? E modelagem matemática. Então, nós temos olhares diferentes, né? Mas que eu acho que são, sim, complementares. Então, eu não sei se... Eu queria falar um pouquinho do programa, não sei se Davi ou Roberta querem complementar com alguma coisa em relação ao que eu falei até então. Davi? Estou satisfeita. Selma, obrigada. Tá.
Aí, uma outra coisa que eu acho que é importante destacar é o seguinte: a gente tem as exigências no programa, tá? Eu vou compartilhar rapidamente um pedacinho do site aqui, para eu colocar como tela inteira, porque senão está dando uns probleminhas aqui. Vocês conseguem ver? Está dando para ver, Sim, pessoal? sim. Pilar 1 e etc. Né? Que é o que eu falei, olha, temos economia, modelagem, que sustenta os nossos estudos em energia, sustentabilidade e inovação. Então, a gente colocou aqui, vocês podem olhar, algumas das publicações que nós temos, está nessa página, tá? Na página que a gente descreve as linhas do programa, tá? Aqui está a oportunidade de bolsa, os projetos que a gente tem também, né, um pouquinho, mas não tem tudo, mas dá para entender bem. Então, aqui conta um pouquinho das atividades de pesquisa da gente, que se retratam em publicações científicas. Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor sobre o programa, aí eu peço para a Lídia, que está conosco, aí nos explicar se, né, me corrigir se eu estiver falando. A Lídia é a nossa secretária de pós-graduação, e ela entende disso, palma da mão dela, ela conhece bem o programa. Então, nós temos dentro aqui do programa, a gente tem as normas do programa. As normas do programa são quais as regras do jogo, tá? Então, o que acontece? Os programas de pós-graduação do país são avaliados pela CAPES, que dá notas periodicamente para os programas. Os programas, notas vão de 3 a 7. Então, a cada 4 anos, a gente tem que apresentar as nossas atividades científicas, de publicação, a nossa participação social, etc. E, com base nisso, as notas, né, são analisadas e são, assim, são dados rankings para a gente, né? Esses últimos 2 anos, embora a gente tenha tido uma violenta melhoria na qualidade do nosso programa, não houve avaliação, houve problemas na avaliação, a gente está à espera de resposta e tal, mas a gente sabe que a nossa, né, nossa inclinação é positiva, nós estamos crescendo e melhoramos bastante. Então, tem aqui, né, um guarda-chuva. Primeiro, nós temos a CAPES, aí dentro da CAPES, a gente está dentro da USP. A USP tem um conjunto de regras que tudo que eu falar, né, a seguir tem que estar debaixo das regras da USP. Então, aqui a gente tem um regimento geral da pós-graduação da Universidade de São Paulo. Debaixo da Universidade de São Paulo, a gente tem a Escola Politécnica, que é a nossa engenharia. Então, temos lá o regimento da Comissão de Pós-Graduação e etc. Aí, finalmente, nós temos o nosso regulamento. O mais recente é esse, os outros têm que ficar por aí, por umas tantas razões, mas é o regulamento do nosso programa. Então, aqui conta tudo direitinho, o que é que você tem que fazer para você ter um mestrado, o que você tem que fazer para ter um doutorado, o que você tem que fazer para ter um doutorado direto. Assim como os docentes, né, se a gente entrar aqui, eu não sei, a minha internet não está a melhor coisa do planeta, mas, enfim, conta um pouquinho para a gente quais são os créditos. Ó. Então, por exemplo, aqui fala de prazo do mestrado, de crédito para doutorado, das disciplinas obrigatórias, o que não é disciplina obrigatória, e é assim, né? A gente tem exigências tanto para mestrado quanto para doutorado e doutorado direto, no número mínimo de disciplinas, das quais parte delas pode ser substituída, por exemplo, por trabalho publicado com o seu orientador e tem que ser publicado em revistas internacionais. Grosso modo é isso. Não é bem verdade, mas são revistas que sejam bem avaliadas cientificamente, tá? Então, tem um sistema de avaliação, JCE, tem que ter JCE, tem que estar indexado na Scopus, que é uma base de dados. Enfim, acho que isso estende um pouco além do que a gente queria, do que eu pretendo falar. Mas, assim, de forma geral, você tem um conjunto de disciplinas a cumprir. Eventualmente, algumas disciplinas podem ser substituídas, né, os créditos de disciplina podem ser substituídos por publicações científicas, e a gente tem exigências mínimas, que agora eu preciso encontrar aqui, de publicação que eu não vou encontrar aqui, eu não vou ficar procurando assim loucamente, porque eu acho que dá para contar para vocês. Então, a gente tem exigências para publicação. Se você vai fazer, eu pediria para a Lídia, se eu equivocar, me corrigir, por favor. Se você vai fazer doutorado, você tem que ter um artigo resultante do seu mestrado. É isso, né, Lídia?
Você está por aí? Né? É isso? Então, sim, isso mesmo. Entendeu? Então, o nível de exigência, quer dizer, você tem uma alternativa que é construir um doutorado, como, que é uma coisa dos últimos anos, como uma coletânea de artigos científicos. Você tem que fazer as disciplinas, sim, senhor, né? Tem um conjunto de disciplinas e etc. E a gente tem, pode fazer uma coletânea de papers. Então, eu posso, acho que são 3 artigos, segundo os quais publicados, está lá no conjunto de normas. Você pode fazer uma tese em inglês sendo uma coletânea de artigos. Eu recentemente tive um trabalho assim, de uma aluna minha, que tinha lá 5 artigos, parte deles todos já publicados agora, mas na época tinha 2 publicados, e formou o corpo da tese dela, e o outro aluno também no mesmo formato, de Vitória na área de agronegócio e o Lucas na área de eletricidade, né? Então, depois de um tempo, tanto no mestrado, quanto no doutorado direto, né? O doutorado direto, você não passa pelo mestrado. Então, há pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Então, a gente tem, sim, exigência de publicação por conta deste foco, que é um foco científico, pelo qual a gente é avaliado nas instâncias, né, superiores do Brasil, como a CAPES, né? A gente tem, se Lídia, de novo, né, o nosso anjo, né, se a Lídia lembrar de mais alguma coisa relevante que eu devo falar, nós temos bolsa para mestrado, bolsa para doutorado. Se você tem um bom projeto de doutorado, você pode pleitear uma bolsa para a FAPESP. Não sei, acho que a Roberta tem uma bolsa na FAPESP, se não me engano, né? Então, enfim, a gente consegue algum funding, né? Eu tenho, por exemplo, falei há pouco, eu tenho uma bolsa de mestrado da Petrobras, projeto, né, estreito, bem, né, estritamente definido. Então, a gente tem a possibilidade de dedicação integral com bolsa, e tem algumas pessoas que conseguem fazer bem um mestrado e doutorado part-time, em tempo parcial. Né? A minha experiência, para mim, na minha área, é que, assim, o doutorado precisa ser feito em tempo integral na minha área, tem que programar a coisa no computador, precisa de um pouco mais de dedicação, né? Aí eu não sei se Davi, Roberta, Lídia, gostaria de falar mais alguma coisa, senão eu vou abrir para perguntas das pessoas. Davi, mais alguma coisa que você quisesse complementar? Não, eu acho que pode abrir, porque daqui a pouco eu preciso sair. Então, Perfeito. Roberta. Também. Tá, então eu queria abrir aí, temos 2 pessoas aí nesse momento, a gente já tinha um colega que tem. Tá, diga aí, Davi, Nádia. Oi. Bem, Bom, agora eu estou aqui, né? Obrigada agora a gente vê. pelas suas colocações, foram bastante esclarecedoras, a da Roberta, do Davi também, muito obrigada. A pergunta é, então quer dizer que o doutorado direto você não tem a obrigatoriedade de ter passado pelo mestrado, é isso? Não, mas é assim, né? Você tem que fazer mais disciplinas e você tem um prazo, né? Eu não sei o número dos prazos, tá? Você pode achar nas normas, tá, Nádia? Como eu te falei, né? Mas se você já tem um mestrado, não sei se valeria a pena, porque você vai ter que fazer mais disciplinas, entendeu? então Então, agora, desculpa, fala, Davi, por favor. desculpa, assim, só assim, é que não é uma coisa que você aplica para um programa. Por exemplo, você se candidata para mestrado ou para doutorado. No caso do doutorado direto, você não aplica para o doutorado direto, né? Você entra como mestrado e depois você vai passar por uma banca e aí você você pode ou não ser indicada para continuar para doutorado direto. Perfeito, entendi. É uma peneira para falar, olha, essa pessoa vai conseguir dar conta de fazer o doutorado nesse momento. Então, isso possibilita, por exemplo, nós estamos pensando agora aqui, ainda não está acontecendo, mas em fazer um programa que o aluno de graduação já pode entrar no programa de mestrado, né? É o pré-mestrado, que eu e a professora Roberta estamos começando a tocar um pouco isso. Mas, então, por exemplo, você pega um garoto que fez as suas disciplinas, ou uma garota, né, que fez as disciplinas lá, começou a fazer suas disciplinas, aí a pessoa está indo bem, a gente fala, olha, essa pessoa tem drive para fazer um doutorado e não precisa passar pelo ritual de escrever uma dissertação de mestrado. Nós temos colegas dentro do programa, não nós, que eu saiba, mas
colegas que acham fundamental você ter uma dissertação de mestrado, e, enfim, é o approach que cada orientador tem, né? Então, porque é importante o processo de escrita, o processo de aprendizado científico, e a gente que acha que não, o mestrado é parte importante, é como assim, né? Para você fazer como é que chama? O ensino médio, você precisa ter o fundamental, né? Então, tem gente que acha que é como se você tivesse um pilar que você precisa construir, então tem orientadores que não querem ter doutorado direto, né? Então, mas de qualquer maneira é uma forma de você pegar uma pessoa que está indo bem, né? E a FAPESP só dá bolsa de doutorado direto no doutorado hoje em dia, né? E aí você empurra a pessoa para ir para frente mais rapidamente. A minha leitura, pelo menos. Tá? Excelente explicação, Selma. Está claro. Obrigada, Davi, também. Bom, eu ouvi bastante o que você falou e bateu aqui uma curiosidade, né? Eu trabalho em indústria e há muitos anos, sempre em indústria. E a questão da sustentabilidade e inovação, que passa, né? Certamente, por um dos pilares é a energia. Tem alguma linha já em andamento de pesquisa nessa área de industrial, da operação da indústria, ela sendo desenvolvida, buscando maior sustentabilidade e, certamente, tendo a inovação como sendo o drive, né, para que ela consiga ser mais sustentável. Tem alguma coisa nessa linha? Eu vou passar essa pergunta para o Davi e para a Roberta, que são um pouquinho mais próximos disso, né? Se vocês quiserem responder, por favor. Eu acho que entre nós aqui, Nádia, eu acho que entre nós aqui não. Eu acho que tem outros professores no programa, né, que vão ter temas de pesquisa mais ligados a isso, né? Então, nós temos, por exemplo, professores que lidam com indústria 4.0, né, que aí vai acabar entrando nessa questão de sustentabilidade, né? Mas, assim, não entre nós 4 aqui. Não, perfeito. Eu acho assim, é o tema, né? É o momento. Só se fala, essa primeira linha aqui de pesquisa que vocês estão abordando aqui, ela é ampla, né? Ela é absoluta, né? Olhando para o mercado hoje. Então, é mais nesse sentido, até para eu decidir para qual delas que eu... Eu vou dar uma sugestão, né? Vini, eu já respondo já, né? Eu sugiro a todos, né? Não só as pessoas que estão aqui, as pessoas que nos assistem sem estar conosco, que participem também das outras conversas com os demais grupos, entendeu? De maneira nenhuma isso é impeditivo, né? Não é porque você veio para cá que você vai trabalhar conosco. Então, olha o que as pessoas estão fazendo. Tem o pessoal lá do CAP que trabalha com essa questão, o pessoal do GTI também trabalha um pouco com isso. São olhares diferentes. Então, né, e acima de tudo, eu sugiro que vamos dar uma olhadinha, os currículos Lattes das pessoas estão no site. Olha o que a pessoa faz, tá? A gente não pode, nem recomenda, porque eu não posso ajudar, sei lá, a Lídia, que está ali quietinha, quer trabalhar comigo, e fala assim, eu não quero trabalhar com você. Eu posso conversar com a Lídia, tá? Mas eu não vou ajudar a Lídia a escrever projeto. O projeto é parte do processo seletivo, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu não vejo nada de errado em vocês conversarem com as pessoas para ver o que as pessoas fazem. Não só nesses fóruns que a gente tem feito, mas eventualmente manda um e-mail e fala, olha, eu vi sua apresentação, professora Roberta, gostei do que você faz, você não quer contar um pouquinho mais sobre isso e tal? Não que isso signifique que Roberta vai te ajudar a construir o seu projeto, mas é falar, olha, será que a gente tem uma liga nisso, sim ou não? Né, para você pensar por potenciais orientadores. O Vini, né? Vini 3i, é assim que aparece seu nome, deve ser Vinícius, né? Obrigada. Uma pergunta? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Desculpa se a pergunta mostrar desconhecimento meu, eu vou querer participar de todos os processos, todas as linhas possíveis. Aí, complementando a pergunta da Nádia, eu gosto muito da questão da produção, por isso é uma pergunta mais geral, que associa a parte de gestão de pessoas também.
ou seja, você associar a prática de gestão de pessoas à produtividade de uma equipe, o quanto que isso pode melhorar esse desempenho. Eu vejo muita teoria, assim, eu fiz uma especialização em gestão de pessoas e, por enquanto, eu vejo muita questão teórica. E aí, indo na mesma linha da Nádia, existe alguma pesquisa que tem uma questão técnica mais quantitativa nessa questão? E outra pergunta que eu queria fazer é como é que é a questão do mestrado especial, né? Porque caso a gente não consiga pelo processo normalmente, eu também teria interesse em tentar pelo mestrado especial. Eu te explico em duas partes. Quer dizer, a minha perspectiva, assim, em relação à sua primeira pergunta, então, é que nenhum de nós quatro, eu vou colocar o Eric no meio desse grupo, nenhum de nós quatro, até onde eu entendo, trabalha com essa questão de gestão de pessoas, tá? Talvez o professor Roberto Marques, que hoje está dentro do PTO, né, ou quiçá o professor Mário Salerno, mas eu não estou muito convencido de que eles fazem isso, tá? Mas por isso mesmo que eu sugiro que você olhe o que as demais pessoas fazem, para, de repente, achar que, olha, esse lugar é um lugar que me acomoda os meus interesses, ou não, de repente você não quer engenharia de produção, você quer ir para a fé, sei lá. Então, eu não sei, a menos que o Davi ou o Roberto trabalhem com isso, eu sei que eu e Eric não trabalhamos, sabe, com isso. Então, e uma outra, sua outra pergunta é assim, essa sua pergunta é muito oportuna. O que acontece? Tudo se passa, eu vou exagerar um pouco nas cores, mas tudo se passa como você fez esse processo seletivo, a primeira etapa do processo seletivo, que é uma prova geral, tem uma segunda etapa, que é uma avaliação de projeto, e possivelmente a gente vai avaliar currículo, né, o seu currículo, o seu histórico, e aí, findo isso, se você foi aprovado, você passa a poder cursar as disciplinas do programa como aluno especial. A gente, raríssimas vezes, possibilita que quer dizer, a menos que venha algum outro programa da USP, né? Possibilita que a pessoa comece a cursar as disciplinas como aluno especial e pronto. Então, a gente quer que dentro do nosso programa, as pessoas que cursam os créditos como aluno especial sejam ou pessoas aprovadas no nosso processo seletivo ou em outros processos seletivos da Universidade de São Paulo. Tá? Então, quando a gente tem um documento que se chama plano acadêmico. Então, digamos que você venha trabalhar comigo, sei lá, você quer trabalhar lá com um agronegócio, sei lá, né, uma questão que eu apresentei anteriormente. Então, eu e você, no momento, eu passo a ser a sua tutora quando você ingressa no programa, tá? Então, professora, tenho que estar credenciada no programa. Então, se eu não estiver credenciada no programa, eu não posso te indicar. Então, eu começo a ser tua tutora e nós dois montamos um projetinho aí de, sei lá, se for um mestrado de 2 anos, que é o que a gente espera mais ou menos, né? Eu falo, olha, o Vinícius vai fazer disciplinas A, B e C, tal, no tal período, sei lá, no primeiro ano ele vai cursar disciplinas e vai, sei lá, submeter um artigo numa conferência internacional. No segundo ano, o Vinícius vai escrever um artigo até o meados do segundo ano e assim por diante. Então, a gente constrói um plano acadêmico, ok? E aí, vamos lá ver se você segue esse plano acadêmico. Então, se você não seguir esse plano acadêmico, você não vai se tornar um aluno regular, tá? Ou mesmo que você tenha se tornado um aluno regular, por ter feito o exame de qualificação e sido aprovado no exame de qualificação, se você não seguir o seu plano acadêmico, enfim, você não pode continuar no programa. Então, a passagem para aluno regular presume que você já esteja, basicamente, ou que você consiga uma bolsa, sei lá, você vai conseguir uma bolsa da FAPESP. Então, é uma situação especial que é avaliado por uma comissão, essa comissão diz, ok, essa pessoa tem condições de excepcionalmente virar um aluno regular, ou então, no momento em que a pessoa vai para o processo de qualificação, após a conclusão de uma parte das suas disciplinas, não precisa ser todas, aí a gente fala, olha, essa pessoa está apta a se tornar um aluno regular. Então, a gente tem um status intermediário, que a pessoa passou no processo seletivo, ela ingressa como aluno especial, até mesmo que isso é uma vantagem para você, quer dizer, porque você vê se ali é a sua praia, sim ou não. Tá? Aí, no momento, a menos que, né, a bolsa é um caminho à parte, você conseguir uma bolsa,
financiamento de pesquisa por bolsa, mas caso contrário, vamos lá pela porta de qualificação, na hora de qualificar você pode virar um aluno regular, entendeu? É assim que funciona. Então, a gente não tem essa ideia, esse norte de que nós temos um mestrado constituído por alunos especiais, não é assim. O aluno especial é um caminho que a gente usa para o nosso aluno de mestrado ou de doutorado. Não sei se eu te respondi. Tá certo, muito obrigado. Né? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Só estão aqui Vinícius e Nádia. Agradeço ao Vinícius e a Nádia, agradeço os colegas, a Lídia, que aí é a nossa companheira. Lídia, não sei se você quer falar mais alguma coisa que você acha relevante. A Cristiane também, que trabalha na área de... Não, só isso mesmo. Cristiane também, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Se quiser colocar alguma coisa. Professora, eu acho que era Daniel, ele estava aqui no começo, ele ia fazer uma pergunta, eu não lembro exatamente o que ele ia perguntar, ele saiu, não sei se a senhora lembra, que aí já poderia responder. Então, mas eu acho que era em relação às disciplinas, se não me engano, e... Como é que perguntou? Disciplinas obrigatórias, né? Porque... Então, essa questão é assim, quer dizer, obrigada, Cris. Quando você constrói o seu plano acadêmico, né, a gente não tem a estrutura de disciplinas obrigatórias dentro do nosso programa, a gente tem flexibilidade. Mas, quer dizer, com essa restrição de que a gente tem que ter um certo percentual de disciplinas cumpridas dentro da escola politécnica, né? Não existe, eu não vou obrigar os alunos do Davi a fazer programação não linear com a professora Selma, tá certo? Senão eu mato os alunos dele que quer trabalhar com inovação e não quer trabalhar com gradiente e a derivada segunda da função, né? Então, veja, a gente não tem um corpo de disciplinas que a gente fala, a gente exige tais disciplinas, não. Essa construção ela é feita em parceria com o tutor, quando do ingresso do aluno, né, quando da aprovação do aluno no processo letivo, e ela é desenhada, esse desenho do corpo de disciplinas é feito em parceria com o tutor, enquanto não for aluno regular, é tutor, e com o aluno. Então, sei lá, pode ser que eu exija, o que eu exijo para os meus alunos? Que eles façam disciplinas de modelagem matemática, porque é isso que eu preciso, tá certo? Então, a professora Roberta, então a gente até está criando agora nesse ano, né? A Roberta está participando também, uma disciplina que usa técnicas de economia, matrizes com produto, modelos de equilíbrio, para a área de sustentabilidade. Então, essa área, essa disciplina, por exemplo, é uma disciplina que provavelmente interessa a mim, a professora Roberta e alguns alunos da professora Marli, que também trabalha com sustentabilidade. Então, pode ser que eu exija, a professora Roberta exija, a professora Marli exija, né? E, por outro lado, pode ser que o professor Davi não exija. Então, não existe esse corpo, esse core de disciplinas mínimas que a gente tem um número de disciplinas, um número de créditos, mas isso é construído, né? Isso é tricotado junto com o seu orientador, né? Acho que isso também responde, né, as perguntas, né? Então, é isso, né? Eu agradeço aos que estão aqui presentes conosco, aos que estão nos assistindo aí, como eu indiquei, quer dizer, olhem o currículo, o Lattes das pessoas, para ver o que as pessoas fazem, vão ver os artigos científicos, no mínimo vejam os abstracts dos artigos das pessoas para entender o que elas fazem, né? Aí, vá a todas as reuniões que você conseguir, para você ter uma visão melhor, né, um pouco mais clara, né, das nossas atividades científicas. Conversem com as pessoas, eu reitero que a gente não pode ajudar a construir projeto, né, isso causa até problemas, porque isso estaríamos protegendo vocês e a gente não faz isso, né? Então, o projeto é elaborado por vocês, mas por que não conversar com as pessoas para entender o que as pessoas têm interesse em fazer? Tá bom? E aí eu acho que é isso. Eu gostaria de passar a palavra para o Davi e para a Roberta, se vocês quiserem finalizar. Davi? Não, do meu lado, só agradecer e, assim, se tiver, eu posso deixar meu e-mail aqui, né? Alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever para mim. Talvez todo mundo puder. Vai colocar no chat? Tô colocando aqui, se tiver alguma dúvida, né? Acho que a Roberta podia colocar o dela também. Tá. Só assim, acho que complementando o que a Selma estava falando das disciplinas, né? O que eu tenho visto dos alunos, que é importante, assim, tentar finalizar as disciplinas logo no primeiro ano, ou no máximo
deixar, assim, uma, no máximo 2 disciplinas para o segundo ano, né? Então, no caso do mestrado, por exemplo, vocês têm que fazer 6 disciplinas, né? Então, quer dizer, você conseguiria fazer 2 disciplinas a cada período e finalizaria as 6 até o final do ano, né? A carga de leitura é pesada, claro, né? Mas eu acho que quando você começa a prolongar demais as disciplinas, começa a ter um atraso no projeto, né? E aí as chances de não concluir, eu acho que aumentam muito. Pelo menos é isso que eu tenho visto com os meus alunos, né? Então, eu acho que esse é um acordo aí que vocês têm que ter com o empregador, não é? Para tentar fazer de uma maneira que vocês consigam realmente conseguir se dedicar, né, a essa proposta aí que vocês estão trazendo para a vida de vocês, de fazer mestrado, doutorado. É isso. Obrigada, viu, gente? Obrigado. E boa sorte aí no processo. Então, Tenha vontade de mandar meu agradeço e-mail também. né, a Lídia também quis cumprimentar, agradeço também a Lídia e a Cristiane, que estão aí até mais tarde junto com a gente, agradeço a todos vocês e boa sorte aí na empreitada.